Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Paulo Bremenkamp. Nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e o tema da nossa aula hoje é crase, aprendendo a usar a crase. Você já sabe como usar? Se ainda não sabe, vem com a gente aqui na nossa aula que você vai aprender tudo hoje. Muito bem, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora mesmo, ative os sininhos para sempre receber as notificações de novos vídeos aqui do nosso canal. Na nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre o uso da crase. Quando é que eu vou usar a crase? Tem casos em que a crase ela é obrigatória, há casos em que a crase é facultativa, você pode usar ou não, e há casos em que você nunca vai usar a crase. Mas professor, o que é crase? Crase, gente, nada mais é do que uma fusão. É a fusão de A com A. Em que você tem o A que é preposição, mais o A que é artigo. E para nós indicarmos isso graficamente, na escrita, né? Nós vamos usar o sinal grave. O sinal grave é o sinal indicativo da crase. O sinal indicativo da crase é o acento grave. Tem o acento agudo e tem o acento grave, tá certo? O acento grave é esse acentinho aí virado para trás. Olha esse exemplo que você tem aí, ó. A criança obedeceu à regra do jogo. A criança obedeceu à regra do jogo significa quem obedece, obedece a alguma coisa. O verbo obedecer, ele exige uma preposição, a preposição a. Obedeceu a quê? A regra do jogo. Uma palavra que está na frente, uma palavra feminina, há aí a presença do artigo a. Por isso que eu falei que a crase é a fusão de a, preposição, mais a, artigo. Beleza até aqui, gente? Vamos seguir adiante. Então, para ficar mais claro para você aí, nós temos esse exemplo aí, ó. Ela foi à cidade. Quem vai, vai a algum lugar. Foi para onde? A foi à cidade. Então, a é preposição, a, artigo. Os turistas visitaram a cidade. Quem visita, visita alguma coisa, certo? Então você não tem preposição nesse caso. Ninguém é insensível à dor. Quem é insensível a alguma coisa. A palavra insensível, o adjetivo insensível, exige a presença da preposição a, mais a palavra feminina da frente, presença do artigo feminino. Ninguém é insensível à dor, então a dor tem que ser craseada. Os mendigos fazem a tarefa. Quem faz, faz alguma coisa. Então, os mendigos fazem a tarefa. Então, nesse caso, você só tem o artigo. Seguindo aí, nós temos a regra geral da crase. Qual é essa regra geral? A crase só pode ser empregada antes de palavras femininas que admitem o artigo definido, a ou as, e quando a preposição a é exigida pelo termo anterior, seja nome ou verbo. É isso que a gente falou aí para vocês. Olha nesse exemplo aí, ó. Carlos chegou à estação às 19 horas. Quem chega, chega a algum lugar. O verbo chegar exige a preposição a. Então, como a palavra na frente é feminina, esse a tem que ser craseado. Outro exemplo. Ela se referia à carta sobre a mesa. Quem se refere a alguma coisa. Se referia a quê? Olha a presença da preposição. A palavra da frente é feminina. Nesse caso, obrigatoriamente, o a tem que ser craseado. Certinho, minha gente? Vamos seguir adiante.
Agora uma super dica legal, gente. Olha só. Se vou a e volto da, craseio o a. Se vou a e volto de, crasear para quê? Como assim, professor? É o seguinte, olha aí, ó. Vou à Bahia, volto da Bahia. Se vou a e volto da, craseio o a. Agora, olha o exemplo aí. Olha o outro exemplo. Vou a Roma. Vou a Roma, volto de Roma. Se vou a e volto de, crasear para quê? Repetindo então, se vou a e volto da, craseio a. Se vou a e volto de, crasear para quê? E a outra super dica aí é a seguinte, galera, olha aí, ó. Se puder substituir por para a, o a é craseado. Se puder substituir só por para, o a não é craseado. Olha os exemplos aí, ó. Fomos para a igreja. Fomos à igreja. Esse a é substituído por para a. Nesse caso, ele é craseado. O outro caso, fomos para Vitória. Fomos para Vitória. Quando você substitui o para por a, esse a vai ser sem o acento grave da crase. Tá certo, gente? Para a sem crase. Para a craseado. Simples dessa maneira. Com essas regrinhas, com essas duas regrinhas aí, você, guardando essas duas dicas aí, você já tem, você já consegue resolver vários casos do uso ou não da crase. Beleza? Vamos seguir adiante aí nos próximos exemplos. Professor, quando é que eu nunca vou usar a crase? Diante de palavras masculinas. Diante de palavras masculinas, você nunca utiliza a crase. Via de regra é assim. Exemplos aí, ó. Gosto de andar a pé. Gosto de andar a pé. Pé é a palavra masculina. Este passeio será feito a cavalo. A cavalo. Cavalo, palavra masculina. Nesse caso, você nunca vai usar a crase. Em que outro caso eu não utilizo a crase? Diante de verbos no infinitivo. Diante de verbos no infinitivo, eu também nunca vou usar crase no a. Exemplo, não sei se ela chegou a falar sobre esse assunto. Chegou a falar, gente. Então, ó, o a diante do verbo no infinitivo, não se usa crase. Meu filho está aprendendo a cantar essa música na escola. Aprendendo a cantar. Então você está diante de um verbo no infinitivo, você nunca vai usar a crase. Qual outro caso em que nunca usamos crase, professor? Naquelas expressões com palavras repetidas, tá certo? A gente fala também palavras espelhadas, palavras que se repetem. Quais são elas? Olha o exemplo aí, olha. Gota a gota, minha paciência foi enchendo. Gota a gota. Palavras repetidas. Esse azinho do meio nunca é craseado. Preciso conversar com você face a face. Face a face também não vai ter crase, tá certo, minha gente? Nunca vai usar a crase nesse sentido. Por favor, permaneçam lado a lado. Se as palavras são espelhadas, se as palavras são repetidas e lá no meiozinho delas tem o azinho, esse a nunca é craseado. Não importa se a palavra é feminina ou masculina. Vamos seguir para mais alguns casos aí, gente. Antes da palavra uma, que é um artigo indefinido. Então, diante de uma, você nunca vai ter o uso da crase. Exemplo, leve-me a uma praia. Uma praia, esse a não pode ter crase. Queria que ela fosse a uma loja de carros. A uma loja de carros não pode ser craseado. Beleza? Mais um caso. Antes de palavras femininas no plural, em que o a esteja no singular. Veja bem, gente, a palavra feminina está no plural. E o a, está no singular. Nesse caso, quando o a está no singular e a palavra da frente está no plural, sempre vai ser sem crase. Olha os exemplos.
Este artigo se refere a pessoas que estão desempregadas. A pessoas se refere a pessoas. O A está no singular, pessoas está no plural. Esse A não pode ser craseado. Mas se você colocar um S nesse A, obrigatoriamente você tem que usar crase. Se eu tivesse aí, este artigo se refere às pessoas que estão desempregadas, você teria que usar a crase. Beleza, minha gente? Beleza até aqui? Outro exemplo, as bolsas de estudo foram concedidas a alunas estrangeiras. A está no singular, alunas está no plural, não se usa crase. Maravilha? E último caso aqui, antes de numeral, excetuando-se o numeral que se refere à hora, ok? Olha os exemplos aí, ó. O hotel fica a 2 km daqui, a 2 km, sem crase. O motorista conduzia a 180 km por hora. A 180 km por hora não tem crase. Beleza, gente? Muito bem. Para nossa aula não ficar muito extensa, nós vamos parando por aqui. E na videoaula número 2 de crase, nós vamos dar continuidade a este assunto. E também vamos trabalhar com correções de exercício. Se você gostou dessa aula, não deixe de dar sua curtida e também de compartilhar com os seus amigos. Deus abençoe sua vida. Fica na paz.